Bem-vindo ao vídeo especial Religião Cristã. Saiba agora. Quantos livros tem a Bíblia em cada tradição cristã? Como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo? Onde está a Arca da Aliança? Você sabia que existem diferentes Bíblias cristãs? O número de livros contidos na Bíblia pode variar, dependendo da tradição em qual cada versão se apoia. A Bíblia Católica possui um total de 73 livros. A Bíblia Evangélica, ou Protestante, possui um total de 66 livros. E a Bíblia Ortodoxa possui um total de 78 livros. As diferenças ocorrem em relação aos livros do Antigo Testamento. No que diz respeito ao Novo Testamento, todas as vertentes religiosas concordam a respeito dos 27 livros que compõem esta parte da Bíblia. Logo que Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho, ele convidou 12 homens para ajudá-lo e acompanhá-lo em seu ministério. Eles acompanharam Jesus durante toda a sua jornada na terra e foram chamados para pregar o Evangelho em todo o mundo. Após a morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos se tornaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinham aprendido com Jesus e criando uma base sólida para o crescimento da igreja. Saiba agora como morreram os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Judas Iscariotes morreu no ano 33 depois de Cristo. Suicidou-se após ter traído Jesus. Ele se enforcou em uma árvore, sobre um penhasco. Tiago Maior morreu por volta do ano 44 depois de Cristo. Foi executado em Jerusalém, amando o rei da Judeia, Herodes Agripa. Foi decapitado ou perfurado pela espada de um soldado. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro armênio de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha. A Espanha o tem como padroeiro e o país mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. Filipe morreu no ano 54 depois de Cristo. Acredita-se que ele foi crucificado ou torturado até a morte, em algum lugar da Ásia Menor. Mateus morreu no ano 60 depois de Cristo. A história mais antiga diz que ele morreu na Etiópia de causas naturais. Mas há pelo menos 4 relatos em que ele é assassinado por um rei local, decapitado, afogado, esfaqueado ou queimado. Tiago Menor morreu no ano 63 depois de Cristo. Culpando os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma, em 64, o imperador Nero teria inflamado o povo a apedrejar e espancar Tiago. Pedro morreu no ano 64 depois de Cristo. Vítima da perseguição religiosa de Nero, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se sentir indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato se deu no Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. André morreu no ano 69 depois de Cristo. Morreu suspenso em uma cruz em forma de X, na Grécia. Ele havia se recusado a renegar sua fé diante do procônsul romano Egeates. Tomé morreu no ano 72 depois de Cristo. Perfurado pelas lanças de soldados em Milapore, Índia. Tudo porque ele converteu a esposa do rei Misdaeu, Charizius. Milapore, quando foi dominada pelos portugueses, passou a se chamar São Tomé de Meliapor. João morreu por volta do ano 103 depois de Cristo. Após quase ser queimado vivo a mando do imperador romano Domiciano, exilou-se na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 depois de Cristo. De lá se mudou para Efésios, onde morreu de causas naturais. Bartolomeu, sem registros escritos a respeito da data de morte. Teria morrido na Armênia, mas não se sabe se foi crucificado ou esfolado e decapitado pelo irmão do rei Polimius. O monarca havia sido convertido pelo apóstolo Simão. Sem registros escritos a respeito da data de morte. Há poucas informações.
Ele teria morrido após renegar algum deus do sol. Isso poderia ter sido tanto na Inglaterra quanto na Pérsia, atual Irã. Tadeu. Data indefinida de morte. Teria sido martirizado em Beirute, capital do atual Líbano. A Arca da Aliança foi um objeto sagrado que pertenceu aos hebreus na antiguidade. Foi construída pelos hebreus após Moisés receber ordens de Deus no Monte Sinai sobre como construir esse objeto. Segundo a narrativa bíblica, essa arca era feita de madeira e revestida de ouro. A arca era o depósito das tábuas dos 10 mandamentos, do cajado usado por Arão e de um vaso contendo maná. Essa arca simbolizava a aliança de Deus com o povo hebreu, sendo uma forma pela qual Deus se manifestava entre seu povo. A arca ficava em um local chamado Tabernáculo. Mas também chegou a ficar em Kiriat Jearim em Jerusalém, antes de desaparecer quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus. Ainda hoje, os judeus consideram a Arca da Aliança um objeto sagrado, assim como os cristãos. A Arca da Aliança desapareceu no século VI a.C., quando a cidade de Jerusalém foi atacada pelos caldeus. Existem várias teorias e especulações sobre o paradeiro atual da Arca da Aliança, mas até o momento, nenhum local foi confirmado como sendo o seu esconderijo. Conheça agora alguns dos possíveis lugares onde algumas pessoas sugerem que a arca poderia estar. Templo de Salomão, Jerusalém. Alguns acreditam que a arca ainda está escondida em algum local subterrâneo próximo ao antigo Templo de Jerusalém, onde ela foi mantida originalmente. Etiópia. Segundo a tradição etíope, a arca foi levada para lá pelo filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Algumas pessoas acreditam que a arca esteja guardada na Igreja Ortodoxa Etíope, na cidade de Axum. Monte Nebo, Jordânia. Há teorias que sugerem que a Arca da Aliança foi levada para o Monte Nebo, onde Moisés supostamente viu a terra prometida antes de morrer. Cavernas do Monte Sinai, Egito. Algumas teorias afirmam que a Arca da Aliança pode estar escondida nas cavernas próximas ao Monte Sinai, no local onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Zimbábue. Uma teoria menos conhecida sugere que a Arca da Aliança foi levada para o sul da África. Mais especificamente para o Grande Zimbábue, uma antiga cidade de pedra. Caverna de Cura. Localizada nas proximidades do Mar Morto, essa caverna é famosa por ter abrigado os manuscritos do Mar Morto. Alguns acreditam que a Arca da Aliança poderia ter sido escondida lá junto com outros tesouros religiosos. Cidade do Vaticano. Há teorias de que a Arca da Aliança pode ter sido levada para o Vaticano e estar escondida em algum local secreto dentro dos arquivos e tesouros da Igreja Católica. Monte Tabor, em Israel. O Monte Tabor é considerado um local sagrado por algumas religiões e possui uma antiga fortaleza em suas proximidades. Alguns especulam que a arca poderia estar escondida lá. Subterrâneos do antigo Templo de Herodes, Israel. Alguns sugerem que a Arca da Aliança poderia ter sido escondida nas câmaras subterrâneas do antigo Templo de Herodes, que na época foi construído sobre as ruínas do antigo Templo de Jerusalém.